Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia, Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, nós estamos agora concluindo, esse volume do Alimento Diário, essa semana. Estamos concluindo a semana 4 e hoje eu vou compartilhar um pouco, resumir um pouco o sentimento do que nós lemos na semana 4, sexta-feira. O tema desse dia é obedecer à direção do Espírito. Um dos maiores testes para nós, irmãos e irmãs, é a questão da obediência. Às vezes nós não seguimos alguma orientação, não obedecemos alguma orientação, quer seja do pai, da mãe, quer seja do esposo, do marido, da esposa, quer seja dos irmãos que estão à nossa frente. Aí acaba que temos perda espiritual, às vezes até perda material, perda também física, às vezes psicológica, por falta da obediência. Por causa da nossa queda, por causa da queda do homem, o nosso velho homem, mesmo nós após regeneração, após ter sido salvos, ainda assim nós temos dificuldade nessa questão, porque o nosso velho homem nos instiga muito a não seguir uma linha de obediência, porque sabe que seguir essa linha de obedecer é uma linha de bênção. Nós vemos a experiência de grandes homens espirituais que às vezes não tinham muito conhecimento bíblico, mas eles eram obedientes àquilo que Deus havia dado para eles. Lembra de Paulo ali em Atos, quando ele falou para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Por que Paulo falou isso? Porque ele experimentou isso no seu dia a dia. Deus havia dado direção assim que ele se converteu. É lógico que teve falhas, teve erros, mas ele foi aprendendo aos poucos a depender do Senhor, a receber o comissionar de Deus para alguma situação, alguma que ia requerer alguma atitude dele, até de imediata ou não. Aí ele aprendeu a depender do Espírito. E não é fácil, meus irmãos, não é fácil, minhas irmãs. Quantas situações no dia a dia nós temos. E às vezes a tendência nossa é, ou, número 1, seguir a nossa direção, aquilo que nós gostamos, nem talvez aquilo que achamos correto, mas é o que nós gostamos e o que vai favorecer a mim. Segundo item, às vezes nós também, por ficar com medo de errar ou acertar sozinho, aí você quer uma direção de um irmão ou de uma irmã, mas imediato. Aí é também um grande problema. Se esse irmão ou se essa irmã deu uma direção, aí você acha que não é conveniente a você, aí você vai buscar uma outra sugestão, uma outra opinião. Talvez os irmãos ali da sua cidade não resolveu, você quer buscar uma outra comunhão fora da sua cidade, ou até fora da sua região ou micro-região, até alguém encaixar com a sua opinião. É um grande problema. Às vezes nós somos pegos até mesmo de surpresa em algumas questões relacionadas a isso, porque quando nós assustamos, nós não buscamos direção de Deus, não buscamos comunhão com Deus e já buscamos 1, 2, 3, 4 comunhão fora da cidade, primeiro fora da família, fora do grupo familiar, fora da cidade, fora da região. Ó Senhor Jesus, a melhor coisa, irmãos e irmãs, é obedecer à direção do Espírito. Porque essa direção, por mais estranha que talvez nos pareça, é a direção do Espírito.
Lembra de Ezequiel capítulo 1? Ali fala que o Espírito, ele zigue-zagueava em várias direções. Em várias direções você tem que acompanhar. Não é fácil acompanhar quem está à frente. Se você vai seguir alguém porque você não sabe o endereço e não tem nenhum GPS, aí você precisa seguir alguém, aí o carro está na sua frente, ele dá seta para a direita, você tem que entrar para a direita. Dá seta para a esquerda, você tem que entrar para a esquerda. Não dá para você falar, não é ali. Você está seguindo algo, você está seguindo alguém. Se você errar, vai ter que errar junto, para depois ali consertar também junto. Não, se ele deu seta para a direita e você está seguindo essa pessoa e você não seguiu, você vai embora, vai se perder, não vai achar mais se não tiver comunicação. Então Paulo era assim, irmãos, ele aprendeu a obedecer à direção do Espírito. Olha só, o início da leitura diz: uma vez que a obra é do Espírito, é ele quem orienta para onde se deve ir. Então aqui vai relatar várias experiências que Paulo teve. Aqui diz que Paulo pegou, era ele, Silas e Timóteo. Aí eles percorreram a região frígio-gálata. Aí o que aconteceu quando eles foram para essa região? Paulo, Silas e Timóteo, 3 servos de Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Então é algo sério fazer a obra de Deus. É algo sério tocar nas questões espirituais. Precisa ter bastante comunhão com Deus, bastante direção de Deus, porque envolve às vezes famílias, envolve a sua família. Por isso nós não podemos precipitar em nada, irmãos. A melhor coisa é ter comunhão com Deus, se necessário, depois Deus ainda te direcionar para ter comunhão com os irmãos, tenha comunhão, mas ainda assim a fonte, a origem da nossa comunhão inicial, ela precisa ser com Deus, com o Espírito Santo. Aí Paulo diz, eles foram para a região, mas aqui no Atos 16:6 fala que o Espírito, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Que é isso? Que versículo é esse? Como alguém vai ser impedido de pregar a palavra? É assim, irmãos. O Senhor não queria os conduzir para pregar a palavra na Ásia naquele momento. Eles foram, aí o Espírito Santo os impediu. Porque é Ele que manda, é Ele que dá ordem, é Ele que dá a direção. Nós somos vasos debaixo de uma orientação, debaixo da mão transformadora do oleiro. Ó Senhor Jesus! Parece incrível, mas o Espírito Santo impediu Paulo e Silas e Timóteo de ir à Ásia Menor para pregar o Evangelho. Aí vai reclamar, vai murmurar, vai ir contra? Não, ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, nos dê direção, Senhor. Estamos indo para esse caminho, nos dê direção. Senhor, a minha família, nós estamos querendo tomar uma decisão, ou a liderança da igreja quer tomar uma decisão que vai envolver toda a igreja, todas as famílias. Ó Senhor Jesus, nos dê direção. Às vezes o Espírito Santo vai barrar alguma atitude nossa. Às vezes Ele vai nos dar só um sinal amarelo para nós buscarmos mais comunhão com Ele, para ver ali que ainda tem algo. Às vezes vai nos dar sinal verde para podermos avançar. Ó Senhor Jesus! Novamente vemos o Espírito agindo. Versículo 7 de Atos 16. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Então ali próximo já de Mísia, eles queriam ir para Bitínia, mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus não permitiu. Olha só como que o Espírito estava atuando, zigue-zagueando. Mais uma vez vemos que o Espírito está no controle e a obra é dele. Não vá contra o Espírito. Aí o que eles fizeram? Não lutaram contra. Eles enquanto contornavam a Mísia em direção a Troade, atravessaram toda aquela região da Ásia Menor, sem conseguir pregar o Evangelho. Não conseguindo ir para a região norte, eles continuaram em direção a oeste e pararam em Troade, uma cidade portuária.
Aí pararam ali numa cidade portuária. Mas aí naquela noite o Espírito começou a revelar para Paulo por que ele não permitiu Paulo ir pregar o Evangelho nas regiões que Paulo queria ir. Por que o Espírito estava contornando. Naquela noite Paulo teve uma visão que muitos de vocês já leram em Atos 16. Uma visão do varão da Macedônia falando: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí quando Paulo, assim que ele teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então eles receberam como um chamado de Deus: vá para a Macedônia. A Macedônia ficava no outro lado da costa. Isso evidencia que a obra realmente é do Espírito. Senhor Jesus, se Paulo em sua segunda viagem tivesse se ocupado com a Ásia Menor ou com a Bitínia, talvez não tivesse mais tempo de ir para a Europa, irmãos. Olha que coisa. Se ele tivesse insistido, ele não ia ter tempo de ir para a Europa, pregar o Evangelho. Mas graças a Deus o Espírito Santo mandou Paulo e toda a sua comitiva, Silas, Timóteo, para a Europa, por onde o Evangelho se espalhou. Obrigado, Senhor. Senhor. Essa obra é do Espírito, irmãos. Um dia Deus fez algo para poder te alcançar e você foi alcançado por esse arranjo de Deus. E hoje tem situações na nossa vida que às vezes nós não entendemos, não conseguimos assimilar, às vezes não conseguimos entender nenhum aviso da liderança da igreja, às vezes nós não conseguimos ser conduzidos por questões tipo, por exemplo, estamos vendo agora o celeiro EAV, onde Deus está dando uma direção para que eu e você oferte para a estância durante o ano de agosto até ano que vem, até mais do ano que vem, 10 meses, e a instância vai reverter isso para você em forma de inscrição para a conferência. É uma direção, foi tocada a trombeta. Você não precisa questionar, reclamar, murmurar, só siga. Deus vai abençoar você. Ó Senhor Jesus. Em Atenas, aí a segunda viagem, Paulo partiu para Filipos, onde foi perseguido, preso, açoitado. Aí depois ele fugiu para Tessalônica, foi novamente perseguido e partiu dali de Tessalônica para Bereia. Aí de lá ele fugiu para onde? Para Atenas. Em Atenas, Paulo foi usado pelo Espírito para pregar o Evangelho a quem? Aos gregos. Olha, irmãos, apanha no lugar, em Filipos, depois apanha em Tessalônica, depois ele foge aí vai para Bereia, de Bereia foge para Atenas. Olha o Espírito Santo conduzindo Paulo. Se Paulo questionasse, murmurasse: o que é isso, Senhor? Eu, como um servo de Deus, estou sendo perseguido, estou sendo açoitado. O Senhor estava ali no controle, irmãos. Nada perdeu o controle, nada na sua vida perdeu o controle. Mas, irmão, eu estou passando por uma situação difícil na minha casa, financeira, emocional, na minha saúde. Nada perdeu o controle, irmãos. Há alguém no trono intercedendo por você e por mim. Tudo está debaixo da mão soberana de Deus. Tem uma mão sobre nós, nos conduzindo, nos protegendo, nos dando uma proteção, e tem uma luz, uma direção da palavra profética para você avançar. Senhor Jesus. Aí de lá, Paulo pregou o Evangelho aos gregos, que era um povo extremamente místico, politeísta. Aí em seguida, Paulo viajou para onde? Até Corinto, onde vemos um outro arranjo de Deus. Por quê, irmãos? Ali em Corinto, Paulo estava sozinho, necessitado financeiramente, não tinha recurso. Como era uma cidade ali que é importante, porque sediava os Jogos Istmicos, que era mais ou menos hoje como os Jogos Olímpicos. Aí muitas pessoas vinham, não tinham onde se hospedar, aí dormiam em tendas. Aí Paulo falou: então eu vou trabalhar para poder também vender tendas. Aí Paulo começou a fazer tendas, não sei se eles vendiam, se alugavam, mas ali, por causa dessa necessidade, que o Senhor ganhou quem? O casal Áquila e Priscila, que era alguém que já trabalhava nesse ramo. Aí Paulo deve ter pedido alguma orientação, alguma ajuda, saber onde que compra o material para fazer tenda,
e aí por diante. Mas aí Paulo pregou o evangelho, ali o evangelho do reino, né? Encontrou esse casal ali, ó Senhor Jesus. Aí aproximou-se desse casal e fazia tenda. Olha o arranjo de Deus. O casal fazendo tenda, Paulo aproximou. Aí por causa dessa necessidade de Paulo de se sustentar, Paulo pôde conhecer esse casal. E esse casal se tornou tão precioso, né? Não somente em Corinto, mas também em Éfeso. Porque Áquila e Priscila, né, eles foram depois para Éfeso, entre a segunda e a terceira viagem de Paulo. Aí lá abriu a sua casa para a igreja reunir lá. Olha que maravilha, que arranjo soberano de Deus. Irmãos, não é por acaso, né, que você está ouvindo, né, ou lendo. Pelo contrário, é obra do Espírito Santo. Independentemente de onde você estava, o Espírito Santo o achou. O Espírito Santo o achou. Ó Senhor Jesus, este é o encargo dessa semana, irmãos. O título dessa semana é A Obra de Deus é administrada pelo Espírito Santo, pelo Espírito, né? Então o encargo dessa semana é mostrar que o Espírito Santo é quem comanda a obra dele. O Espírito Santo, irmãos, é que está diante de nós. Não podemos parar. Hoje os comportores estão saindo nas ruas, né? Quantas experiências têm tido? Às vezes o Espírito Santo os impede de pregar o evangelho naquela esquina. Eu me lembro de uma experiência, né, onde tinha uma equipe de comportores pregando o evangelho em uma determinada região ali nas ruas, em uma esquina, e a coisa não estava fluindo. Aí um dos irmãos que é líder da equipe falou, não, sai dessa região, porque ali não estava fluindo nada, a oração, as pessoas não estavam parando, mas era o Espírito Santo agindo. Aí falou para eles, vai para uma outra região, vai próximo do metrô. Aí eles ficaram ali, irmãos, chegando ali, uns 30 minutos após chegarem, eles encontraram com uma jovem que queria se suicidar. Olha se eles não ouvissem o falar do Espírito, a direção do Espírito. Essa jovem não estaria viva, mas eles puderam pregar o evangelho para ela e falar que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é Cristo. Então nós, irmãos, devemos aprender bastante, né, com essas lições de Paulo, de Timóteo e de Silas, e aprender com a experiência de outros também. Para concluir aqui o versículo proposto do dia, né, Atos 20, 24, Paulo diz assim, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Paulo fala, a vida para mim terrena eu não considero nada precioso. O que eu considero precioso é que eu complete a carreira. É o mais importante para nós, irmãos, é completar a carreira e ser fiel ao comissionamento que Deus deu. Deus deu um comissionamento para Paulo, pregar o evangelho, suprir as pessoas com a vida. Ó Senhor Jesus! E nisso Paulo não se distraiu, nem para a direita, nem para a esquerda. Paulo focou nessa meta, focou nesse comissionamento de Deus, focou nessa direção de Deus e foi fiel ao Senhor com alegria. Paulo colocou o seu coração nisso, porque ele cria que aquele que estava dentro dele, aquela unção interior, iria movê-lo para todos os cantos, até a reta final. Ó Senhor Jesus, nós devemos correr focado nessa carreira que está proposta, não olhando nem para o carro bonito, nem para comprar, nem para uma linda casa para morar. Não é que não deva ter o carro, não deva ter a casa, mas é não ficar com o coração preso nisso. Eu vou comprar, eu vou fazer, custe o que custar. Ó Senhor Jesus, nos conduza, Senhor, pelo Espírito. Que sejamos como Paulo, que em nada considerava sua vida preciosa para si mesmo. Seu foco era completar a carreira e o ministério que lhe foram confiados. Amém? Jesus é o Senhor. Que nesse dia o Senhor possa conduzir eu e você a uma busca interior para que o Espírito nos conduza aonde quer que Ele quer nos conduzir. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa condução do Espírito. E me perdoe, Senhor, cada momento que eu sigo a minha direção e às vezes até murmuro e questiono, mas o Senhor é a direção para nós, é a luz para os nossos caminhos.
O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia!